Resolução da questão 138 da prova do Enem do ano 2020. A prova que estamos resolvendo é a de caderno cinza. Vamos ao enunciado. Enquanto o C está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, em que T é o tempo, medido em ano, Q de T é a quantidade de carbono 14, medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi: letra A, o número 1, letra B, o número 2, letra C, o número 3, letra D, o número 4, letra E, o número 5. Então você vê que na tabela ele organiza os dados para 5 fósseis, certo? Na primeira coluna você tem os fósseis, que ele numera como sendo 1, 2, 3, 4, 5. Na coluna do meio você tem a quantidade de carbono 14 no elemento vivo, certo? Enquanto ser vivo, o fóssil número 1, a quantidade de carbono 14 é 128, fóssil 2, 256, e assim por diante, de acordo com os dados na coluna. E aqui é a quantidade de carbono 14 com o passar do tempo T, certo? Então, o fóssil número 1, depois de T anos, ele vai ter uma quantidade de carbono 14 igual a 32, e assim por diante para os demais, ok? Aí ele pede o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição. Ora, o fóssil mais antigo encontrado é aquele que o T for o maior valor possível, né? Para o maior tempo, certo? O fóssil que tiver o maior tempo vai ser a resposta. E voltando lá no enunciado, a quantidade de carbono 14 em função do tempo é dada por essa função exponencial aqui, ok? E a gente está interessado, de acordo com o que ele pediu no enunciado, no maior valor de T, ou seja, eu quero T máximo para um determinado fóssil, certo? Existe um fóssil aí que o T dele é maior que os demais, aí é esse que ele quer que você indique nas alternativas, ok? Então vamos à resolução da questão propriamente dita. Então temos aí a função que relaciona a quantidade de carbono 14 em função do tempo, certo? Então vamos fazer o seguinte: como a gente quer que o tempo seja máximo, vamos tentar isolar aquela potência que tem o tempo lá no expoente, certo? Aí, isolando essa potência, o que é que vai acontecer? Como o Q0 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí, com isso, temos 2 elevado a menos T sobre 5.730. Isso aqui vai ser igual ao quociente de QT por Q0, ok? Então, a gente isolando a potência fica com essa igualdade. Lembrando que a gente está interessado no maior valor de T, ok? Agora, uma coisa que atrapalha um pouco ali é aquele sinal de menos no expoente. Há 2 formas de eu me livrar dele. Eu posso inverter o 2 e tornar esse expoente positivo, ou eu posso inverter a fração que está do lado direito e tiro o sinal lá do expoente. Aí compensa, certo?
Então eu vou preferir inverter a fração que está do lado direito. Aí com isso, se eu inverto a fração do lado direito, aí eu compenso isso me livrando desse expoente. Aí fica T sobre 5.730. Isso vai ser igual agora ao quociente de Q0 por QT. E aí lembrando que a gente quer que o T seja máximo. Aí agora vamos pensar da seguinte maneira. Aquela potência de 2, ela tem a base maior do que 1. A base é 2, portanto maior que 1. A gente sabe que quando a base da função exponencial é um número maior que 1, a função exponencial ela é crescente. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for aquele t ou aquele expoente, maior será o resultado da potência, certo? Então, quanto maior aquele t, maior será o resultado da potência. E o resultado da potência é exatamente essa fração aqui. Ou seja, quanto maior for o t, eu estou interessado no maior t possível, quanto maior for o t, maior será essa divisão aqui. Então, a conclusão que a gente tira dessa análise é que quanto maior o t, vamos escrever essa observação aqui. Então, note que quanto maior é o valor de t, quanto maior é o valor de t, maior será o valor do quociente Q0 sobre QT. Então, conclusão, o que responde à questão é Q0 sobre QT, que aparece lá na tabela, certo? Esses valores aparecem para cada fóssil lá na tabela, né? O que resolve a questão é isso aqui, esse quociente aqui, ele ser máximo, certo? Então, naquelas linhas da tabela, se eu pegar Q0 e dividir por QT, onde apresentar o maior resultado para essa divisão, vai ser o fóssil que ele deseja. Ou seja, vai ser o fóssil mais antigo. Essa é a conclusão, ok? Então, vamos analisar agora a tabela. Então, eu preciso dividir o Q0 por QT para cada fóssil e eu estou interessado onde a divisão dá o maior valor. Então, no caso, para o fóssil número 1, observe que para o fóssil número 1, se a gente dividir 128 por 32, tá certo? Se a gente pegar o valor 128 e dividir por 32, o resultado da divisão aqui vai dar 4, ok? Se eu fizer a mesma coisa para o fóssil número 2, isto é, se eu pegar Q0, que é 256, e dividir por 8, 256 dividido por 8, isso vai dar, no caso, 256 é 2 a oitava, né? Eu vou dividir, vai dar 32, ok? Então, se eu dividir 256 por 28, dá 32. Então, por enquanto, fóssil número 2 está sendo o mais antigo. Aí, agora, para o fóssil número 3, se eu pegar 512, vamos pegar agora Q0, que é 512, e dividir por QT, que é 64. Ora, 512 dividido por 64, se a gente fizer a divisão, a gente vai encontrar como resposta 8. Aí agora o 1024, eu vou pegar 1024 e vou dividir por 512. Se eu dividir 1024 por 512, isso vai dar resultado 2. E finalmente, eu divido 2048 por 128. O resultado dessa divisão vai dar
16. Então, observe que, pela análise que a gente fez, a gente concluiu que o maior T implica que Q0 sobre QT é máximo, né? Então, a gente está interessado no maior valor dessa divisão. Aí, de acordo com as contas que a gente fez, dividindo lá na tabela Q0 pelo QT correspondente, a gente obteve o maior valor para o segundo fóssil, certo? Que deu 32 a divisão. Mas eu não estou interessado no valor em si, né? Eu estou interessado em saber qual é o fóssil que dá o maior valor na divisão. E aí o fóssil que a gente obteve o maior valor foi o fóssil número 2. Então, o fóssil número 2 vai ser a resposta correta, que se encontra na letra B. Então, a alternativa B é a alternativa correta da questão.